Olá pessoal, meu nome é Marlon, eu sou da HGL Tecnologia e eu vou mostrar rapidamente todas as funcionalidades do sistema COVIS, Controle Operacional de Vigilância Sanitária. Bom, esse produto ele nasceu em 1998, em Blumenau, e ele acabou tendo uma repercussão bem grande dentre os municípios aqui do estado, e agora fora do estado de Santa Catarina, nós estamos atingindo a Bahia e outros estados. E eu vou fazer uma rápida demonstração dos principais módulos desse sistema, que ele serve para fazer a gestão de todas as ações da vigilância sanitária, desde o cadastramento do estabelecimento de interesse à saúde até uma inspeção sanitária detalhada. Naturalmente, uma emissão de alvará, as licenças de transportes, os controles de denúncia, certidões de baixa, os autos de intimação, infração, imposição de penalidade, os autos de coleta de água, os autos de coleta de amostra para análise. Bom, primeiramente eu vou fazer uma passada no cadastro de estabelecimentos. E o cadastro de estabelecimentos, ele é composto naturalmente pelos dados principais do cadastro, né? Eu posso também determinar aqui o proprietário, que essa informação vai para a impressão do alvará sanitário. Eu posso também determinar aqui os sócios da empresa, os seus colaboradores. Né? Os colaboradores nós temos um cadastro separado, porque ele também serve para fazer a emissão de carteirinhas de saúde para manipuladores de alimentos. Eu também determino aqui os ramos de atividade desse estabelecimento, né, sendo que eu tenho um ramo principal e os outros ramos, caso o estabelecimento tenha, são secundários, né? Eu também posso determinar os valores para cada ramo, e aí eu posso fazer uma emissão de alvará de boleto bancário, né? Que o sistema também tem a parte de cobrança bancária. Essa parte aqui da RDC 44 do cadastro, ela serve para você fazer o detalhamento de uma farmácia dentro de uma sala de vacina e outras informações necessárias, né? E dessa forma sai numa segunda página no alvará sanitário. Aqui eu tenho a parte de equipamentos, que são equipamentos de raio-x, mamografias e outros tipos de equipamento, principalmente para uma vigilância sanitária que faz alta complexidade. Eu também determino aqui os responsáveis técnicos desse estabelecimento, que também são impressos no alvará sanitário, né? E também, através deles, eu posso fazer as baixas de alvará e assim por diante. Os albergantes, essa parte do cadastro, ela serve, por exemplo, quando eu tenho uma cozinha industrial que eu estou dentro de várias empresas ou indústrias, e eu tenho como determinar no alvará sanitário em que empresa que eu estou e o endereço dessa empresa com o CNPJ da cozinha industrial, por exemplo. Né? Eu também tenho a parte de cadastro de veículos para geração de licenças de veículos. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria que faz o transporte de alimentos ou um outro veículo que faz transporte de medicamento, eu faço a relação dos veículos aqui e o próprio sistema também emite as licenças de transporte para esse estabelecimento. Eu também tenho a parte de ambientes climatizados, né? Que ele faz todo o registro dos ambientes climatizados com ocupantes, né? Isso é para um controle interno, né? Dentro da vigilância sanitária. Outras informações dentro desse cadastro são o detalhamento quando o estabelecimento é um hospital, né? Então eu tenho essas informações as informações mais detalhadas de um hospital, então eu posso fazer todo o registro dessas informações aqui. Ou se a empresa também é uma farmácia magistral, ou uma distribuidora de medicamentos, né, ou uma transportadora, né, então eu tenho todas essas informações que eu posso estar registrando como cadastro. A partir do meu cadastro pronto, né, eu posso começar a fazer as ações. Existem alguns módulos do COVIS que ele não exige um cadastro feito, como, por exemplo, o controle de denúncias, os autos de intimação, infração, imposição de penalidade e as inspeções sanitárias. Não exige um cadastro, né? Mas se tiver, simplesmente ele vai sugerir lá o resto dos dados. No cadastro de estabelecimentos eu tenho um histórico onde ele mostra todas as ações feitas para esse estabelecimento. Então, eu tenho realmente todo o registro, né,
num só lugar que eu possa consultar essas informações, né? E eu posso vir aqui, por exemplo, e abrir o processo público que originou, né, o alvará que foi deferido e assim por diante, né? Tá, pessoal? Bom, dentro disso eu tenho são os processos públicos, né, onde ele vai, na verdade, vai fazer a inserção das ações de uma vistoria e assim por diante. Então, eu tenho os meus tipos de processo, esses tipos de processo eles são cadastrados, e dentro deles são determinadas regras, né, para que pode ser feito no estabelecimento. E aí eu posso, a partir do momento que está deferido, eu vou gerar um alvará, ou um habite, uma certidão de baixa, uma carteira de saúde, ou uma licença de transporte, ou até mesmo uma vistoria, né? Eu determino aqui os fiscais, as atividades, se existe roteiro de inspeção pré-cadastrado, eu também posso colocar. Se existe responsável técnico, o próprio sistema vai trazer para mim. Se o veículo existir, se o estabelecimento existir veículo, e se o tipo de processo for uma licença de transporte, ele vai carregar os veículos aqui também. Ou um processo administrativo, eu posso estar fazendo o acompanhamento dele, certo? Caso eu queira deixar o processo pendente e emitir um documento para a pessoa, para ela poder providenciar algumas situações que estão pendentes, eu simplesmente posso vir gerar uma recomendação e vir aqui fazer a impressão dessa recomendação, né, como um documento oficial. E posso também aqui fazer o acompanhamento, então botando a data e a descrição, né, eu tenho condições de estar acompanhando o que acontece. Tá? Então, através do processo, são gerados várias coisas no sistema, né? O alvará sanitário, o habite-se, uma certidão de baixa, pode ser baixa de responsabilidade, baixa de nada consta, baixa de empresa e assim por diante, né? Carteira de saúde, licença de transporte e a vistoria, que são os roteiros de inspeção, que eu também previamente posso estar cadastrando no sistema. Certo? Bom, aqui eu tenho a parte de boleto bancário, de cobrança bancária, né? Então, eu posso gerar aqui uma cobrança bancária, fazer a impressão, né? E aí eu tenho condições de fazer a emissão, e eu tenho relatórios de controle de boletos pagos, vencidos e assim por diante. Bom, eu tenho aqui a tela do alvará sanitário, que ela provém lá da tela de processos, então eu tenho condições de fazer uma impressão de um alvará. Isso aqui é apenas um modelo, né, que nós temos aqui, né? Os modelos eles podem ser otimizados para cada situação, para cada prefeitura, né? Eu tenho aqui o controle de denúncias, onde eu posso determinar um tipo de denúncia, eu posso pegar ou não um dado de um estabelecimento existente ou não, né? Então eu posso estar cadastrando, eu posso estar determinando o motivo, o parecer, a equipe que está sendo feito, posso colocar fotos. Se for um estabelecimento, eu posso determinar quais são as atividades, né? Se eu definir um estabelecimento, ele vai gravar automaticamente as atividades, né? Ou eu posso colocar na mão. Posso também fazer uma impressão dessa denúncia, levar a campo e aí fazer o preenchimento e realmente dar o parecer necessário. Eu tenho também a baixa de responsabilidade, ou a baixa de alvará sanitário, ou a baixa de transferência de responsabilidade, ou um termo de nada consta. Então, ele também provém de um processo público, né? Eu defino o número do processo, quem é o fiscal, a data, né? E eu tenho um layout padrão, a gente pode definir um layout conforme cada realidade. Clicando para imprimir, eu faço a impressão da baixa nesse caso, de responsabilidade. Mas poderia ser uma baixa de empresa, uma baixa de transferência de responsabilidade e assim por diante. Então, eu sempre tenho aqui quem incluiu e a última pessoa que alterou, né? Agora eu vou mostrar o auto de intimação. O auto de intimação, ele não necessariamente requer um estabelecimento pré-cadastrado. Eu posso simplesmente digitar as informações se eu desejar. Isso é em função de que eu posso fazer um auto de intimação para uma pessoa física ou
alguma outra situação que não requer o estabelecimento pré-cadastrado. Tem a parte de enquadramento legal, onde a gente pode fazer uma pesquisa da legislação, né? A prefeitura pode passar, por exemplo, a legislação. Nós temos aqui os decretos do Estado de Santa Catarina, naturalmente. Então, aqui nós temos, eles se separam, né, em todos os incisos, artigos, né? Eu posso fazer uma pesquisa por texto, e de repente eu posso enquadrar ele, por exemplo, no inciso 1º do artigo 9º, né? Dando um duplo clique aqui, ele faz o enquadramento. Ou eu posso também clicar aqui, dessa forma. E assim eu posso carregar vários artigos, incisos, capturar um outro decreto, né? Certo? E aí capturar. Vem carregar, ele anexa ao texto existente, certo? Então eu posso mexer aqui, né? Posso também acrescentar mais alguma informação, salvo o meu enquadramento. Determina as minhas irregularidades, as exigências, as ciências, né? Onde eu determino os fiscais, um ou mais fiscais que vão fazer vistoria. Se for um estabelecimento, ele já carrega aqui os estabelecimentos existentes, né, os ramos de atividades existentes do estabelecimento, podendo fazer impressão desse auto, certo? Então eu posso ter a impressão toda. Se o texto não couber numa página, ele faz o complemento também, tá? Ele faz a continuação dos autos em páginas separadas, bem organizadas, né? Vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma cópia grande do enquadramento legal. Vou fazer uma cópia grande aí das irregularidades e uma cópia aqui, só para colocar bastante texto para vocês poderem verificar como é que funciona. Então aqui, ó, não coube o enquadramento legal, ele trouxe para cá, né? E aqui a primeira parte coube, então deu tudo certo. Então, ele já faz essa continuação do auto. Isso tanto para o auto de intimação, infração, imposição de penalidade. Tá? Bom, o auto de infração, ele é bem semelhante, né, ao auto de intimação. Ele segue os mesmos requisitos, né? Você tem toda a parte do estabelecimento, podendo ou não carregar um estabelecimento, definir o enquadramento legal, também tem a pesquisa de leis, as irregularidades, as ciências, os ramos de atividade, né? Porque sempre em cada objeto do sistema, em cada tela, módulo, se eu tenho a opção de colocar um estabelecimento, ele vai gravar para mim as atividades desse estabelecimento, ou eu posso colocar na mão, e eu tenho estatísticas dessas ações feitas por atividade. E isso torna a nossa gestão de informação muito melhor. Também eu posso imprimir aqui o auto de infração, né, fazendo uma impressão. A imposição de penalidade da mesma forma. Eu tenho também o ato ou fato, tem a disposição legal, né, a especificação detalhada, as ciências e assim por diante. Então eu tenho todas as informações para preencher. No caso da imposição de penalidade, eu posso definir o tipo de penalidade, né, e também fazer uma impressão. Ó, aqui ele já fez uma continuação de auto de penalidade também, ó, não coube tudo numa única página, e ele faz a continuação. Tá? Eu tenho também aqui a dívida ativa, então existe um formulário, se eu quiser colocar o valor e assim por diante, né, para fazer a cobrança da dívida ativa. Tá? Bom, eu tenho também a parte de auto de coleta de água, onde eu posso fazer o preenchimento do formulário do auto, né, onde é que eu vou colocar o tipo de água e assim por diante, né? Todas as informações, os fiscais que vão fazer essa coleta, e eu posso fazer uma impressão. Esse layout aqui está configurado para o LACEN de Santa Catarina, né? É natural que a gente faz adequação para o formulário do estado que está sendo instalado o sistema. Né? E depois aqui eu tenho as análises laboratoriais,
onde eu posso trazer o resultado dessas análises para cá, certo? E depois nós temos estatísticas desse resultado. Eu posso trazer a conclusão, se ela atende ou não atende, certo? E quem incluiu e a última pessoa que alterou esse auto de coleta de água. O auto de coleta de amostra para análise, ele também segue mais ou menos os mesmos padrões, né? Com diferença de você determinar aqui o produto coletado, a firma, né? O produtor e as outras características, certo? Você faz um auto para cada produto, naturalmente, né? E aí você também pode fazer a impressão desse auto, certo? E aí fazer o encaminhamento legal. Ok? Nós temos também aqui a inspeção sanitária. Essa inspeção sanitária, ela serve para várias situações onde a minha inspeção, a minha vistoria, exige um detalhamento maior da minha atividade como fiscal. Eu tenho como determinar o objetivo dela, tá? Então, eu tenho como determinar, por exemplo, que eu quero um laudo, por exemplo, mais detalhado de um alvará, uma investigação, né, que eu vou estar fazendo. Então, eu classifico a minha inspeção sanitária por tipos de objetivo. E isso depois me dá informações de quantas inspeções por tipo, por exemplo, eu fiz em determinado período, quais são os fiscais que fizeram e assim por diante. Tá? Bom, eu identifico aqui o estabelecimento, os objetivos, o histórico anterior, a situação encontrada, as irregularidades encontradas, minha conclusão, as minhas medidas adotadas. Naturalmente, ele pega as atividades e os fiscais que fizeram parte dessa inspeção. Se eu não desejo imprimir alguma dessas partes aqui, como a conclusão, por exemplo, ó, eu clico aqui não imprime conclusão, porque nesse caso eu não vou estar determinando nenhuma conclusão. Simplesmente eu posso vir aqui e fazer a impressão e os quadros que tiverem assinalados ele vai imprimir, certo? Então isso aqui é uma situação bem legal, bem interessante para uma vistoria muito mais detalhada, certo? Eu também tenho aqui uma vistoria em branco, que muita gente leva para campo isso aqui, imprime algumas páginas em branco e vai preenchendo e depois volta para o sistema e faz o preenchimento no sistema. Eu vou mostrar agora o cadastro dos roteiros de inspeção. Os roteiros de inspeção, eles podem ser cadastrados conforme as necessidades de cada vigilância sanitária, onde eu posso determinar algumas observações iniciais, finais, se as perguntas elas são separadas em títulos e subtítulos, né? Eu posso determinar as perguntas, todas as perguntas, se cada pergunta faz uma impressão de linhas em branco, as possíveis respostas, né, dentro de cada pergunta. Eu posso determinar as exigências, as irregularidades e a lei que se enquadra para cada pergunta supostamente negativa. E aí, dessa forma, eu tenho condições de gerar um auto automaticamente, um auto de infração, ou intimação ou imposição de penalidade. Nesse caso até aqui eu também posso imprimir uma versão em branco do meu roteiro, levar a campo, preencher e quando eu vier para a vigilância novamente, eu posso estar respondendo isso via processo público, né? Eu determino os meus roteiros de inspeção a cada atividade. Então, essa atividade de abatedouro, por exemplo, tem essa inspeção. Quando eu faço um roteiro de inspeção, automaticamente o sistema carrega aqui o roteiro e eu gero uma vistoria. E essa vistoria eu posso responder e fica tudo guardado dentro do COBS. Isso é muito importante porque aí depois nós temos estatísticas de cada pergunta, né, conforme ela foi respondida, e isso é realmente o controle da informação e realmente a gestão de uma vigilância sanitária. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção
e visite a nossa página hgltecnologia.com.br e mande um e-mail comercial@hgltecnologia.com.br. Um forte abraço e até a próxima!